palavra de hoje, né, Amém. é sobre Noemi. Quem conhece aí a história de Noemi? Eu acho que não. Eu acho que eu não conheço ainda. Vamos conhecer hoje. É mesmo? Ai, ai. Maiara, o bom de você é que você ouve tudo, assim, a maioria das coisas pela primeira vez, né? E Para mim é um você monte de é... coisa aqui passando pela primeira vez, um monte. E aí você pega, assim, realmente, né, aquela parte boa mesmo que... Mas é muito bom, assim, quando a gente tá com sede, né, da palavra de Deus e que ela vem realmente como um alimento mesmo. É a palavra viva do Senhor, né? A palavra de Deus, ela é viva e ela é mais cortante que uma espada, né? Então, assim, é muito bom quando a gente conhece a palavra do Senhor e ela realmente entra, né, nos nossos corações. Bom, hoje a gente vai falar sobre Noemi, né? A sua vida e a sua família. Bom dia, Maria, tudo bom? Nós vamos falar hoje sobre Noemi, né? Que ela foi uma mulher israelita. Ela viveu mais de 1000 anos antes do nascimento de Cristo. Bom dia. Então, bom dia. Então, a sua história, junto à de sua nora moabita, Ruth, ela está registrada no livro de Ruth. E este livro do Antigo Testamento nos dá muita informação a respeito da cultura e do estilo das pessoas que viviam naquele tempo. Então, eu vou contar um pouquinho da história de Noemi aqui para vocês saberem. Depois a gente volta lá com as reflexões. Deixa eu ver aqui rapidinho. Noemi, ela foi uma mulher que ela vivia em Belém, né? Belém de Judá. Só que naquela época estava tendo fome na cidade. E aí ela com seu marido, como estava a cidade na fome, né? Ele decidiu ir para outra terra, né? Para outro país, para levar sua família para lá. Então eles viviam na pequena cidade de Belém de Judá, uma província da nação de Israel. E nessa época, Israel era governada por juízes, escolhidos por Deus para liderar os israelitas. Nós estudamos, né, Dalila, que a Cris falou da última vez, e vocês viram que o me lembra aí, Cris, me deu um branco aqui. Sansão. O Sansão, oh Deus, o Sansão era um juiz, né? E ele era um juiz Sim. escolhido por Deus para liderar os israelitas. Então, naquela época, não eram reis, eram juízes que lideravam, né, o povo. Então, ocorreu naquela cidade uma grande escassez de alimentos. E por essa razão, o marido de Noemi, ela levou ela, né, com seus 2 filhos para a terra de Moabe, que era um país vizinho, mas era um país onde o povo não adorava Deus. Aquele povo, ele não conhecia Deus. Poderia até, a gente poderia até imaginar assim, foi permissão de Deus que eles fossem para lá, né? Porque eles iriam fazer a diferença naquele lugar, né? A gente pode imaginar isso. Só que o marido de Noemi, ele fez ele tomou essa decisão, mas ele não consultou a Deus. Ele não consultou a Deus. Ele não perguntou para Deus se era para ele sair da cidade onde ele estava e ir para outra cidade. Então, o que aconteceu? A vida de Noemi, ela não foi fácil em Moabe, né? Ela teve que abandonar sua terra natal e viver em um país estrangeiro. Ela era uma mulher que amava muito a Deus. Ela amava sinceramente a Deus e a seu povo. E ela respeitava as leis e as tradições. Mas agora ela estava longe de tudo isso. Se você já teve que se mudar e se adaptar a um novo lugar, você pode se identificar, né, com a experiência que Noemi teve.
ela foi para um lugar, né, que ela não conhecia, um povo que era idólatra, um povo que não adorava Deus. E ela teve muitos desafios naquele lugar. Se isso não tivesse sido desafio suficiente, seu marido e seu filho morreram. Eles simplesmente, assim, 10 anos que eles estavam naquela cidade, o marido dela veio a falecer. E logo após, né, os filhos dela também morreram. A gente lê essa história lá em Ruth. Quem puder abrir a Bíblia lá em Ruth 1, de 3 ao 5, pode ler. Alguém encontrou? Eu achei aqui, ó, dos 3 aos 5. E Pode morreu, ler. e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã. E o da outra, Ruth, órfã, peraí. E era o nome de uma órfã e da outra, Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então, imagine aí uma mãe, né? Uma mulher que ela foi praticamente sem querer ir para essa cidade de Moabe. E quando ela chegou lá, né? O esposo dela veio a falecer e logo após os filhos dela também. Então a vida de Noemi, ela foi cheia de dor. Ela não somente teve que prover seu próprio sustento, mas também agora ela tinha 2 noras que também ficaram viúvas. E talvez elas se consolassem mutuamente, né? Mas Orfa e o Ruth, elas eram moabitas e elas não compartilhavam da mesma fé de Noemi em Deus. Então, você já se perguntou se Deus está trabalhando em sua vida? Então a gente vê essa história na vida de Ruth, né, no livro de Ruth, e a gente vê, não vemos milagres ou intervenção divina do céu, né? Mas nós vemos Deus sutilmente trabalhando, guiando Ruth ou guiando Noemi, porque Deus voltou, né? Deus voltou à memória de Noemi que ela tinha uma cidade e que ela poderia voltar para a cidade natal dela. Então, Deus trabalhou na vida dessas 2 mulheres para um caminho de restauração e frutificação. Então, esse livro de Ruth, ele começa, né, com essa história dessa família, né, que foi para Belém. E aí eles moravam em uma cidade que era conhecida como Casa do Pão, mas há fome. O escritor, eles nos conta que essa família, eles viajaram para a terra de Moabe, né? E no início, essa terra era de imoralidade. Vocês lembram daquela cidade de que a gente estudou sobre Sodoma e Gomorra? Era praticamente a mesma história. Era uma cidade imoral. O nome do esposo de Noemi era Elimeleque. E ele tomou essa decisão, né, de desraigar da sua família, desraigar da casa do pão, né, onde se chamava Belém, para viajar para essa nação estrangeira que era cheia de pecado. Então lá eles encontraram tempos difíceis também, né? E aí eles não perguntou, foi o que eu falei no início, que Elimeleque, ele não perguntou a Deus qual era a sua vontade. Ele não confiou em Deus a ponto de ficar na cidade onde ele estava, né? Tudo bem que estava passando por fome, mas ele não consultou a Deus. Em vez disso, ele arrancou a sua família do lugar onde o povo de Deus morava, né? Para viver nesse país perverso, onde não haveria lugar para adorar a Deus e nem comunhão com os outros, né? Ironicamente, Elimeleque, ele partiu para escapar da morte, mas eles e os seus filhos encontraram exatamente isso dentro de uma década, que eles viveram 10 anos nessa cidade. Então, essa má decisão não só afetou, né, a vida dele negativamente, mas também afetou todas as suas famílias.
Então a gente deve chegar à conclusão, né, de que escolhas estamos fazendo, né? E como essas escolhas afetarão a vida dos outros. Então, uma vez que Elimeleque agiu sem buscar a vontade de Deus, ele não tinha mais a capacidade de distinguir entre o certo e o errado. E ele permitiu que os seus filhos se casassem com mulheres moabitas, que não conheciam a Deus. E ele permitiu também casamento sob julgo desigual. Então, com essa má decisão, Elimeleque ele afastou a sua família das coisas de Deus. Então, é importante que eu e você, nós busquemos, né, a vontade de Deus em fazer o que achamos melhor. Mas uma má decisão, ela pode nos levar a uma série de más decisões. Então, a boa notícia é que Deus, né, é um Deus bondoso, é um Deus que restaura, é um Deus que é misericordioso. E ele não vê somente uma família destruída com a decisão, né? Então, Deus, ele não terminou ali com a morte de Elimeleque e dos filhos. Então, Deus tinha um propósito na vida de Noemi. E Deus abençoou a vida dela. Então, como povo de Deus, nós temos a oportunidade de conhecer sua vontade e viver sob a proteção de Deus. Há momentos, né, em nossas vidas em que a tempestade atinge, né? Mas é nessas épocas que nós podemos buscar sua vontade, confiar nele. E podemos confiar também no entendimento que a gente toma ao a gente buscar a palavra de Deus, né? Então, às vezes, a gente precisa realmente parar, orar e buscar entendimento e decisão, a decisão em momentos, né, como esse. Então, a vida de Noemi, ela foi cheia de dor, né? Ela não somente teve que prover seu próprio sustento, mas tinha também as noras que ficaram viúvas. E elas se consolavam mutuamente. Orfa e Ruth, elas eram moabitas e elas não compartilhavam da fé que Noemi tinha em Deus. Então, após a morte dos filhos, né, Noemi ouviu que a grande escassez de comida em Judá tinha terminado. Então, por não existir mais motivo para permanecer em Moabe, elas retornaram a Belém. E suas duas noras acompanharam ela. Mas no caminho, Noemi parou e implorou para que as duas retornassem para os seus lares. É evidente que essas mulheres eram muito apegadas à sua sogra, mais do que o seu próprio povo, né? E elas criam, né, que Noemi era uma mulher piedosa, que era uma boa sogra, né, e que elas iam se dar bem nesse novo país. E elas estavam dispostas a abandonar seu país e irem para a terra de Noemi, que testemunhava claramente, né, sobre o poder de Deus, né, e o Deus que ela servia. É evidente que essas mulheres elas eram muito apegadas à sua sogra, mais do que seu próprio povo. Mas, segundo a lei, um homem poderia casar-se com a viúva de seu irmão, se essa não tivesse filhos. Desse modo, a viúva poderia prover um herdeiro para a família. E Noemi sabia que já estava em idade avançada, que não poderia mais gerar filhos, para prover esposos para suas noras. Então, essa sogra não tinha meios de providenciar maridos ou famílias para elas. Naquele tempo, tipo assim, como os irmãos, os filhos de Noemi morreram, ficaram as duas noras. Essas noras, elas tinham que ficar pela responsabilidade de Noemi, né? Se Noemi tivesse outro filho, então esse outro filho casaria com essa nora, que tinha ficado viúva. Só que como ela não tinha mais filhos e ela já era de idade avançada, ela não tinha por que ficar com essas noras, né? Sabendo que ela ia para outra, voltar para a cidade natal dela. Então, mesmo amando elas, né? Ela pediu para que elas se retornassem aos lares dela, porque era impossível, né? Prover necessidade para todas, né? Então, nós vemos aí a sabedoria de Noemi, quando ela insistiu para que Orfa e Ruth ficassem em Moabe, pois ela sabia muito bem o que significava ser estrangeira em uma terra desconhecida. Então, elas tiveram essa mesma experiência quando ela se mudou para Moabe. E ela sabia também que se suas noras permanecessem, ela ficaria sozinha. Mas o seu amor para com elas era maior do que suas próprias necessidades.
e ela desejava o melhor para ambas. Deve ter sido uma situação bem triste nesse dia do caminho para Belém, como está relatado em Ruth 1:8. Depois, se vocês puderem ler, eu vou pular um pouquinho aqui, tá? E a gente vai falar aqui sobre como elas chegaram lá. Então, ambas se foram e chegaram em Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa dela. E as mulheres diziam: não é Noemi? Porém, ela dizia: não me chamei mais de Noemi, chame-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Dito isso, ela partiu, porém, ditosa eu parti, porém, o Senhor me fez voltar pobre, porque pois me chameis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Então Noemi, ela estava muito triste, né? Porque ela foi para aquele lugar, ela saiu da cidade natal dela, onde ela, né, tinha amigos, tinha família, ela foi para um país estrangeiro, e quando ela voltou, como é que ela voltou? Ela voltou pobre, né? Ela voltou sem o esposo, sem os filhos, então ela se sentiu amarga, né? Ela voltou uma pessoa amarga. Então, Noemi, ela não queria mais ser chamada por Noemi. Ela pediu para que chamasse ela de Mara, porque agora ela era uma pessoa amarga. Ela estava revoltada, né? Revoltada. As pessoas de Belém estavam surpresas com as diferenças em Noemi, em seu retorno. Imagine como deve ter sido difícil para ela, né? Escutar todas as coisas que falavam da sua sogra, né, para Ruth. Então, Noemi, ela demonstrou sabedoria. Ela admitiu ser uma mulher diferente. Ela não tentou esconder nada. Então, não lemos palavras de criticismo, somente o reconhecimento da mudança que houver em sua vida. Eu vou voltar um pouquinho aqui porque eu esqueci de falar sobre Orfa. Quando elas estavam no caminho para Belém, como eu falei antes, né, Noemi pediu para Orfa e Ruth ficar em Moabe. Só que Ruth falou que não iria abandonar Noemi. Ruth falou para ela: aonde você for, eu vou. Não me insista. Olha só que lindo que ela falou. Noemi falou: ide, voltai cada um à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste, os que morreram e comigo. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela e disse: não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, eu irei com você. Aonde quer que pousares, eu pousarei com você. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, eu morrerei, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem me aprover, o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E vendo, pois, que Noemi de todo estava resolvida a acompanhá-la, então Noemi deixou ela ir com ela, entendeu? A Ruth ir com ela. Esse versículo de Ruth é um versículo muito lindo, onde quando tem casamentos, né, geralmente o pastor fala esse versículo, que é onde onde você ir, né? Aqui, ó. Porque aonde quer que fores, eu irei com você. Onde quer que pousar, eu pousarei com você. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Não é lindo esse versículo? Então foi o que Ruth falou para Noemi, né? Então Orfa ficou para trás, Orfa voltou para casa da sua mãe e Ruth seguiu, né? Ruth seguiu com Noemi. E quando elas chegaram lá em Belém, né? As pessoas notaram a diferença em Noemi e viram, né, o que aconteceu com ela, e foi o que Noemi falou, que não queria mais ser chamada de Noemi, que chamassem ela de Mara, porque agora ela se sentia amarga. Então, a vida em Belém. Noemi e Ruth estabeleceram-se em Belém, e elas eram muito pobres. Imagina isso. Ir de uma cidade a outra, né? Naquela época andava-se a pé, né? Então, elas foram sem suprimento nenhum, elas não levaram nada, né? Nada que tinha em Moab, elas conseguiram levar.
Então elas chegaram mesmo lá só com a roupa do corpo mesmo. E elas foram trabalhar nos campos. E Noemi, ela deu sábios conselhos à sua nora. Estudaremos mais sobre Ruth no próximo capítulo. Então, é o que eu falei para vocês, que nos próximos capítulos, né, a gente vai estudar a história de Ruth, que é uma história maravilhosa, linda. E aí a gente vai ver, né, como foi bom o relacionamento que existia entre Noemi e Ruth, como sogra e nora. E Noemi, ela pôde guiar Ruth e dar os passos apropriados para ela obter um marido, né, conforme a lei dos judeus. Então, eu não vou continuar com essa história aí, porque já fala, né, da história de Ruth. Vai ficar para o próximo dia, porque também eu já tenho que ir, mas eu vou continuar aqui só falando como Deus, né, ele muda a vida das pessoas, né? Como povo de Deus, nós temos a oportunidade única de conhecer sua vontade e viver sob sua proteção, né? Então, há momentos em nossa vida em que a tempestade atinge, como atingiu a vida de Noemi, atingiu a vida de Ruth, né? Mas é nessas épocas que podemos buscar sua vontade, confiar nele, ou podemos confiar, né, no nosso próprio entendimento e tomar decisões que acharmos melhor, como aconteceu com Elimelec, né? Então, o plano de Deus para nós é melhor do que o nosso. Nós, se a gente for buscar a vontade de Deus, nós sabemos que Ele tem o melhor para nós. Então, nós vemos aí que Deus levou Noemi à provisão, né? Ele retornou, ele deu sabedoria para Noemi voltar, né? Para Noemi retornar para sua terra. Então, esse entendimento ela teve de Deus, né? Então, é muito encorajador saber que Deus é por nós, que Ele está do nosso lado e que Ele nos ama. Então, apesar de tudo isso, não importa quão miseráveis nos sintamos, né? Ou quão desanimadora a vida possa parecer, mas a verdade é que nada, nada, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, essas histórias, como a de Noemi e Ruth, nós vemos que elas foram duas mulheres, ambas viúvas, né? Elas se lamentaram pela perda dos seus esposos, que elas tanto amavam, né? E elas estavam sozinhas, né? O marido, né, como faleceu, elas ficaram sozinhas numa nação perversa. Mas, no entanto, Deus mudou a história delas, né? Essas coisas, elas aconteceram para firmar mais a fé delas, né? Para que ela mantesse a fé em Deus, para que elas voltassem, né? Voltassem o entendimento dela para Deus e que elas confiassem no verdadeiro Deus. Então, Noemi, ela ouviu, né, o favor de Deus e voltou para Belém. E que a comida lá já estava disponível novamente, né? Lá se chamava Casa do Pão. Imaginem uma cidade que chama Casa do Pão. Então, com essa ação quase imediata, Noemi, ela decidiu ela voltar para sua casa, para o seu povo, e elas viajaram, né, para Belém. E aparentemente, né, quando elas retornaram, Ruth ela fez essa escolha diferente, né? Ela poderia muito bem ter ficado na cidade dela, ela poderia muito bem ter ficado em Moabe, mas ela decidiu ficar com a sogra dela. Ela fez essa escolha, ela tomou essa decisão. E essa decisão, ela não tomou só a decisão de acompanhar a sua sogra, porque ela ficou com pena. Ela tomou essa decisão porque ela resolveu seguir a Deus. Ela se converteu genuinamente, né, para o Deus Todo-Poderoso, o Deus que Ruth acreditava. Apesar dela não ser, apesar dela viver numa cidade idólatra, ela se converteu a Deus e ela resolveu seguir Noemi para uma cidade, né, voltar para a cidade de Belém. Então essas duas mulheres, elas continuam sua jornada até chegarem a Belém. E a Bíblia fala que toda a cidade se comoveu.
E parece que Noemi e sua família eram bem conhecidos, né? Porque todo mundo lembrou, né, dela quando ela voltou. E as mulheres da cidade, elas ficaram todas contentes com o seu retorno. Só que a Noemi, né, pede às mulheres da cidade que não a chamem mais de Noemi, que significa agradável, mas que a chamem de Mara, que se chama amarga. Então você já se sentiu como Noemi? Uma vez cheia, mas agora vazia? É nesses momentos, né, que algo foi retirado, né, como aconteceu com ela, e que ela se sentiu vulnerável. Ela se sentiu com raiva, né? Porque algo querido foi retirado dela. Então não é anormal ficar com raiva, mas precisamos nos certificar, né, de que essa raiva não se transforme em amargura. Então Noemi, ela ficou amarga, mas ela voltou para sua cidade. E na cidade de Noemi, na cidade de Belém, era a cidade onde vivia um povo honesto, né? Um povo que estava disposto a ajudar ela. Tinha pessoas ao redor dela que ajudaram ela na luta dela, né? E admitiram, né, que elas precisavam de ajuda e de encorajamento. E ter uma comunidade, né, de pessoas ao seu redor em tempos difíceis como esse, né, é a chave, né, para um processo de cura. Então ela estava no meio de pessoas queridas, no meio de pessoas amáveis, no meio da sua família. Ela retornou para a sua casa. Ela retornou para a casa do pão, para Belém, né? Então Ruth e Noemi, elas voltaram para a casa do pão no início da colheita da cevada. Será uma coincidência? Eu acho que não, né? Então foi Deus, né? Deus que guiou elas até naquele lugar. Então uma força invisível, né, que moveu essas duas mulheres que estão prestes a ver Deus fazer grandes coisas na vida delas. Então Deus, ele guiou Noemi e Ruth para voltar para essa cidade, porque grandes coisas iriam acontecer na vida delas. Então, meu encorajamento para você hoje é confiar que Deus está trabalhando. Saiba que o seu plano está em movimento e que você está sob os seus olhos. Ele não se esqueceu de você e nada poderia fazê-lo para deixar de te amar. Se você está lutando ou se sente sozinha ou tem medo de contatar com pessoas, que você sinta agora, né, o amor do Senhor, o amor de Deus, falando com você que você não está sozinha. Não tenha medo, porque existe pessoas ao seu redor que amam você, que amam a sua vida. Amém? Então hoje nós já vou concluir e eu peço a Maria, ou a Maiara, ou a Cris que continue para mim, que eu tenho que levar meu filho para a escola onde ele tem prova. Tá bom? Então, essa história, a gente vai dar continuidade amanhã. Amanhã tem oração lá com o pastor, né? Amanhã tem. Tem. Pois é. Então, a gente vai dar continuidade quarta-feira. E é uma história linda, gente. Vocês têm que. Eu creio que todos já conhecem, mas parece que Maiara não, né? Então, Maiara, você vai amar a história, porque é uma história de superação mesmo, né? A vida dessas mulheres, né? Que saíram de uma cidade para trabalhar nos campos, né? E como Noemi deu muitos conselhos à sua nora, né? Como Deus abençoou a vida delas e como elas reconstruíram, né? A vida delas. Porque se elas ficassem naquela cidade de Moab, né? Imagina aí. Que nem a Ruth nem a Orfa poderia se casar, porque elas eram viúvas, não poderia casar com outra pessoa. Já na cidade de Belém, ela poderia casar com uma pessoa da mesma família. Então, como Noemi não tinha filhos, mas ela tinha parentes ali, né? Então, assim, a gente vê a história de Ruth, que foi através de Noemi que ela reconstruiu a vida dela e a história dela, que é muito linda. E que a gente vai ver durante a semana. Amém?
Que o Senhor abençoe vocês. Eu vou sair, que eu tenho que levar meu filho. Por favor, o Cris ou Maria, termina aí para mim, tá bom? Um dia abençoado para vocês, meninas. Podem comentar aí à vontade, viu? Falar o que vocês entenderam sobre a história de Noemi, de Ruth. De Ruth não, que a gente ainda vai ler a de Ruth, tá? Hoje estamos falando da sogra de Noemi. Amém, muito bom. Depois você falando aqui, eu já ouvi a história da Ruth, e aí envolve Noemi, né? Mas é uma história que mostra, assim, como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, muitas vezes a gente não consulta Deus, faz umas besteiras, sofre as consequências, mas a gente tem um Deus misericordioso, então a gente sempre pode se arrepender, né? Voltar atrás e os nossos destinos serem transformados de novo. Então, eu percebi muito isso, assim, nessa história, né? Todas as coisas cooperam para o bem. Ela foi para lá, acabou que conheceu as noras e tiveram toda uma história, né? Então, tudo cooperou para o bem no fim. Enfim, queria só compartilhar isso. Amém. Cris, você que entende, que sabe dessa história, e se puder compartilhar também. Mas a Mayara, ela tem razão, né? É sobre, na verdade, sobre isso mesmo, né? É você entender que o nosso Deus, ele te dá oportunidade sempre, né? Quando você escolhe, toma uma decisão. Primeiro de tudo, você tem que tomar uma decisão. De que lado você está, né? Para onde você realmente quer ir. Porque ali as duas noras tiveram que tomar essa decisão. Para onde você quer ir? Elas tinham essa decisão na mão, né? E quando elas tomaram essa decisão ali, então começou a mudar a história, né? E a partir daquele momento a gente começa a ver ali que Deus começa a tratar o coração delas. E quando Deus vai mudando e no decorrer da história a gente vai vendo que a tal ponto de ela dizer assim, olha, não, eu quero andar contigo, minha sogra. Aonde você for, eu vou. O seu povo vai ser o meu povo, o seu Deus vai ser o meu Deus. É, Aonde você estiver, eu vou estar. Isso é um declarar de amor. Hoje, inclusive, é muito difícil você encontrar amizades tão forte e verdadeira, né? De, de pessoas que dizem, eu estou com você. Né? Muitas pessoas a gente vê hoje em dia que está do seu lado, mas que não tem tão assim dessa forma, né? Essa amizade, essa coisa tão boa, dizer não, vamos, estou com você, vamos lá, né? E na verdade ali começou algo muito lindo, o qual Deus com certeza se alegrou. E lá na frente, na história delas duas, nós vimos ali o tratar do Senhor de uma forma muito linda, mas, no entanto, a gente vê até que ela teve que trocar o nome, né? Trocou até o nome dela. E o que me deixou, que me fez lembrar novamente, é que na história dela, é que nós vivemos tempos assim. Nós vivemos dias na qual muitas das vezes nós precisamos de ter amizades assim sinceras, pessoas no qual nós podemos compartilhar do Senhor, né? Podemos compartilhar e assim estar em salas como essa é esse transbordo, é compartilhar do Senhor, né? E saber que esse Deus nos ensina e que mesmo que a gente erre, mesmo que a gente passe por um momento amargo, a gente entender como a história de Ruth e de Noemi, que há um Deus que nos resgata, que há um Deus que faz de nós mais que vencedoras. Faz um Deus que faz a gente ser forte e corajosas. Porque elas estavam juntas e uma
levantavam a outra, uma fortalecia a outra. Imagine porque Noemi, ela, quando uma chorava, né, ali pela perca, tinha a outra. Quando a outra chorava pela perca, tinha a outra. E isso é muito gratificante, porque estar junto nem sempre quer dizer que está unido, mas estar unido é, é maravilhoso estar unido. Você, às vezes, você não está na mesma casa, mas você tem essa sintonia, né? Você tem essa sintonia de dizer assim, olha, o que você precisa? Eu estou sentindo sua falta. Estou sentindo que tem algo que você precisa da minha ajuda. Estou sentindo que você não está bem. Vamos orar juntas. Faz toda a diferença. Porque nós somos corpo de Cristo. E o corpo de Cristo precisa ter essa sintonia, essa unidade, né? Inclusive, eu, numa mentoria, essa semana como mentora, ela fez essa menção que é muito linda. O que significa isso? Dessa unidade. Um saco de laranja, ela deu esse exemplo. Quando você pega ali um saco de laranja, estão todas as laranjas juntas, mas não estão ali totalmente unidas, estão juntas. Para se tornar uma união, para se tornar algo que não vai mais desgrudar, não tem como desgrudar, o que precisa ser feito? O suco da laranja. Quando você espreme, quando você é pressionada para se transformar no suco, o que acontece? Se transformou no suco. Você foi pressionada. Muitas das vezes nós somos assim. Há necessidade de nós sermos pressionadas para se tornar únicos, unidos. Não tem como voltar mais ao que era antes. Não volta mais. Ali você se tornou um só. Muitas das vezes é assim que o Senhor trata nós. Na vida do casal, na vida em Cristo, o Senhor tem pressionado nós para se tornarmos um só, como corpo, como unidade mesmo, de amor. O que é isso? Que pressão é essa? É a pressão que vai fazer você entender que é um só. Então, Ruth e Noemi, elas passaram por essa pressão. E não são todos que vão suportar isso. Muitos realmente não vão suportar. Vão falar, não, eu não quero, não aguento. Essa união não é para mim. Mas aqueles que estão em Cristo, que entendem essa unidade em Cristo, permanecem juntos, prosperam juntos, entendem juntos que nós somos estrangeiros, passageiros, e que a vitória está começando aqui, para a glória do Senhor completar, ser completa lá. Então, elas são exemplos de superação, elas são exemplos de que começa aqui essa união. A tal ponto delas mudarem, elas tiveram que mudar, mudou o nome. Minha vida amarga, que amargura. E quantas das vezes, quantas pessoas estão aí, às vezes até do nosso lado, com as almas amarguradas, decepcionadas, frustradas com amizades, com pessoas que às vezes chegam até nós, né, com uma intenção, e às vezes é outra, porque somos seres humanos, né, errantes, de formas que somente a misericórdia do Senhor pode alcançar a gente e modificar o nosso coração. Então, que palavra gloriosa, que o Senhor possa realmente estar renovando sobre as nossas vidas mais uma vez nessa manhã, né? E que a gente venha completar então essa história, né? Aí mais um pouco acredito que na quarta-feira, e entender melhor sobre
Ruth, Noemi, que tem aí um completar da história dela maravilhoso, que o Senhor fez grandes coisas, deixou aí um grande legado das duas, de que é possível sim o transformar de duas mulheres fortes e corajosas juntas, né? Voltar ao início de tudo, porque elas voltaram, as duas. Voltaram às suas origens, voltaram à origem e falou juntas, nós estamos juntas. Onde você estiver, eu estou. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Vamos, eu estou com você, você não está só. Imagine uma jovem que poderia realmente escolher uma outra pessoa, casar, mas não. Ela escolheu estar com alguém, né, de mais idade, cuidar, ser cuidada, ser exemplo. E lá na frente, o Senhor, conhecendo o coração dela, honrou ela. Então, que o Senhor nos abençoe nesse dia e que a gente possa entender que nós também, como serva de Deus, fortes e corajosas, temos que deixar um exemplo para essa geração. Um exemplo diferente do que o mundo tem nos ensinado. Amém, irmãs? Vamos Amém. orar. Vamos orar para encerrarmos. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Mais uma vez que nessa semana que se inicia, as misericórdias e as bênçãos do Senhor possam nos continuar nos alcançando, né? Que a gente possa ser transbordo na vida dos nossos familiares, nossos próximos. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te dou, Senhor, porque a tua misericórdia tem nos alcançado. Obrigado, Senhor, pelo levantar. Obrigado pelo deitar e o levantar, Senhor. Obrigado porque tu tem nos dado, Senhor, da tua glória, do teu amor, da tua presença. Sei, Senhor, que muitos deitaram e não se levantaram, mas somos gratos a ti, Senhor. Entregamos, Senhor Jesus, a cada desejo de cada coração, de cada família que está aqui neste grupo, e até mesmo daqueles que não puderam estar. Senhor, toma nas tuas mãos poderosa. Vai de encontro, Senhor, a cada necessidade. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Vai quebrando todo laço, todo embaraço, toda inveja, toda maledicência, Senhor, em nome de Jesus. Que o teu nome seja exaltado. Que, Senhor Jesus, nós devemos diminuir, mas o teu nome seja exaltado sobre a terra. Que assim, Senhor Jesus, como a história de Ruth e Noemi, que teu amor seja, Senhor Jesus, a primícia, que seu amor seja, Senhor Jesus, notado, Senhor, entre as nações. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de relembrar, Senhor Jesus, que tu és o Deus que tira toda a amargura da alma e faz, Senhor Jesus, com que algo novo aconteça em nós. Fica, Senhor Jesus, conosco, os nossos familiares, com aqueles que já estão trabalhando nesta hora, com aqueles que já estão a caminho. Vai livrando, vai guardando, vai dando a direção, vai trazendo salvação, vai trazendo libertação, porque neste mundo, Senhor Jesus, não há nada, Senhor Jesus, que seja tão importante do que a salvação em Cristo Jesus, querido. Estamos aqui de passagem. E não há nada melhor, Senhor, do que buscarmos a Ti, a Tua salvação. Por isso, Senhor, almejamos a Tua presença, almejamos o céu, buscamos a Ti, Senhor. Visita, Senhor, aqueles que estão nos leitos dos hospitais, nos asilos. Visita, Senhor, aqueles que estão, Senhor Jesus, carentes da Tua presença. Fica conosco, vai de encontro aos necessitados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Assim, Senhor Jesus, como aqueles, Senhor Jesus, que estão carentes, debaixo das pontes, debaixo das, das lonas, muitas das vezes, meu Deus, por vários e vários motivos, só o Senhor conhece. Tende misericórdia, meu Deus. Concede-lhe mais uma vez a oportunidade. Nós clamamos a Ti, porque de Ti vem as misericórdias, meu Pai. Fica conosco, nos cobre com teu sangue, nos dá um dia de paz, uma semana de bênção e prosperidade. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Amém.